Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, a imprensa esportiva repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental. O Flamengo venceu o Derby das Américas e agora pega o Pirâmides do Egito na semifinal da Copa Intercontinental. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem também o Didico, lembra do Didico? Olha só, ele reagindo aí à vitória do Mengão. João Guilherme, tem o técnico do PSG falando sobre o Flamengo. Muitas informações pra gente analisar, por isso chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, Casé TV, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Bom, nesta quarta-feira que o Flamengo levantou mais uma taça, assim, o Derby das Américas, jogando contra o campeão da Champions, da CONCACAF, o Cruz Azul. O Flamengo venceu e avançou à semifinal da Copa Intercontinental. Bom, tá aí, venceu, isso que era importante, com mais posse de bola, 51-49%, empate em finalizações em 11%, o Flamengo finalizou mais no alvo 5-3, grandes chances, vantagem rubro-negra também 3-2, ações na área rival 2 a mais do Flamengo, que desarmou 7 vezes a mais que os Cementeiros. Ô Elton, como você classifica essa vitória do Flamengo, que melhora muito no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um Flamengo bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e mais uma vez a Arrascaeta sendo decisivo, hein? Faltou mobilidade do meio para frente no primeiro tempo, mas teve os mecanismos que estamos acostumados a ver nesse time do Flamengo, né? A gente sabia que o Lacamon ia tentar jogar com linhas baixas, mas tenta fazer essa saída de bola, né, com 3 jogadores. O Piovvi acaba errando ali aos 14 minutos, e errar na frente do Arrascaeta é complicado, né? Ele dribla ali o Godinho e acaba fazendo o gol, que a gente está vendo, né, colocando o Flamengo na frente, mas foi o Flamengo que conseguia até construir, Edu, a partir do campo de defesa, mas não conseguiu ser a equipe efetiva quando enfrentou um time com 3 zagueiros e 2 volantes, né? A bola caía no Carrascal pela direita e no Samuel Lino pela esquerda. Samuel Lino não foi bem mais uma vez, é impressionante, né, como o Everton Cebolinha tem entrado até melhor do que o Samuel Lino, não entrou diretamente no lugar dele, né? Entrou o Plata e aí o Carrascal foi fazer o lado esquerdo. O Flamengo ganhou um pouco mais de mobilidade no segundo tempo. A essa altura o jogo estava 1-1, né? Acabou sofrendo o gol de empate do Sanches. No segundo tempo foi um time que, com o Carrascal indo por ali, conseguiu melhorar um pouco, ter um pouco mais de movimentação, até porque o Bruno Henrique também sai muito, né, para fazer essas dobras pelos lados. E aí quando entrou o Everton Cebolinha, sim, né? O time acho que ganhou um equilíbrio maior. E aí conseguiu ser um Flamengo que se impôs dentro de campo, né? E nesse meio tempo a Arrascaeta de novo acabou sendo decisiva. Impressionante também como a Arrascaeta tem sido um cara goleador em 2025 e acabou sendo decisivo. Tem o peso da estreia, Edu, que a gente tem que levar em consideração. O adversário também impôs dificuldades, principalmente no primeiro tempo. Achei que cansou no segundo tempo o Cruz Azul, mas foi uma vitória para começar bem a competição. A gente falava, né, que se o Flamengo jogasse um pouco do que sabe e do que jogou na temporada, venceria o Cruz Azul. Sentiu algumas dificuldades, mas jogou o pouco que sabia e conseguiu passar para a próxima fase. Agora, esse confronto mundial, né, esse confronto que vale vaga na decisão do Intercontinental. É isso, então no sábado o Flamengo enfrenta o Pirâmides. Tanto o Felipe Luiz quanto os jogadores falaram muito da bola, do gramado, a bola muito rápida, então também tem essa questão da ambientação com o que estão encontrando no Catar. Agora você tocou num ponto fundamental, Elton. O Cebolinha está pedindo passagem, evidentemente no lugar do Samuel Lino ali na esquerda. Vamos lá, vamos para Doha, no Catar. Renato Senise chega com as informações, já projetando ali o duelo de sábado contra o campeão da Champions da África. Flamengo com 51% de posse de bola, 12 finalizações contra 11 do Cruz Azul. Os números mostram uma partida muito equilibrada, com 2 equipes errando mais do que o normal. O técnico Felipe Luiz tem uma explicação para isso. Principalmente foi na fase de ofensiva, no momento de ter a bola, perdemos muitas bolas, escaparam domínios, escaparam bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse da bola eram 2-3 minutos correndo atrás da bola. Isso matou nossos jogadores de ataque.
E nosso time sofreu muito porque os dois times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. Talvez também por alguns pontos táticos que a gente não estava encontrando posições corretas para poder sair da pressão que era bem forte. Então a gente acabava saindo longa algumas vezes, não estava ganhando a segunda bola, posicionamento entre linhas às vezes errado com a pressão, o controle da bola, que é uma bola completamente diferente, o campo. Então vários quesitos fizeram com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. No segundo a gente conseguiu conversar no intervalo, ajustar essas coisas táticas. Que os jogadores estão em adaptação, uma com o gramado, que é muito rápido, e a bola, principalmente, que a bola é muito lisa e ela escapa muito, ela acelera muito, e os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos vários erros simples de domínio e de passe que os jogadores não estão acostumados a fazer. Campo e bola diferentes, e o Flamengo enfrentou também uma atmosfera diferente. Apenas 7.108 pessoas no estádio Ahmad Bin Ali, com capacidade para 40 mil pessoas. Estranho, diferente. Talvez tenha alguma ligação aí na bola escapar, pode ser não. Vamos ver depois nos vídeos com calma, mas os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com o estádio lotado, todos os lugares, em casa e fora, então é uma pena. Se o público foi abaixo do que o Flamengo está acostumado, a atuação de Arrascaeta foi o que a gente se acostumou a ver, principalmente nesse ano. Mais 2 gols para a conta do meia uruguaio de 31 anos. Agora são 25 gols no ano, disparada a temporada mais artilheira da carreira dele. No outro dia, o Arrasca estava lá na academia, eu ganho todos os prêmios, né, merecidos, e eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi. Não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. Com certeza que é um grande momento, tanto meu como da equipe. Sou muito feliz de viver esse momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Flamengo volta a campo nesse sábado aqui, no mesmo estádio Ahmad Bin Ali, agora contra o Pirâmide do Egito. Quem passar enfrenta o Paris Saint-Germain na grande final da Copa Intercontinental. Acho que a gente tem que fazer o que a gente fez durante o ano inteiro. Essa é a nossa leitura, essa é a nossa visão. Agora não tem como acrescentar mais nada. Verdade que agora são só 3 dias, portanto alguns jogadores pode ser que não acabem de fazer uma recuperação completa, mas o sacrifício tem que ser feito. E vamos escolher os jogadores que a gente acredita que estão em melhores condições para poder vencer o Pirâmides. Muito bem, então vendo aqui o escudo do Flamengo contra o Cruz Azul no sábado, então, Pirâmides, o adversário, o Arrascaeta, impressionante, né? Tantas temporadas boas, mas essa pode ser considerada a melhor dele. E gostei do Felipe Luiz falando que ele deveria falar obrigado. Se o Flamengo continuar fazendo essa pressão ali, na entrada da área do time adversário, eu falei, eu acabei de falar, falei que eles iam entregar. Consegue reclamar. Aí a chance, Charlie na área, Charlie brigou, tá viva, olha a bomba, golaço, Sanches! Golaço do Cruz Azul! Um palácio de Jorge Sanches! Sobrou, ele pegou na veia. Bola rasteirinha, Cebolinha, que bolão, Arrascaeta pro meio, ele tentou, mas soltou, Arrasca! Gol do Flamengo! Ele é craque diferente! Com muita categoria! Dar uma opinião sobre o Flamengo. Enquanto o Corinthians, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, Ceará, Fortaleza, todos esses clubes, todos, os 18 clubes do futebol brasileiro, se vocês não
prestar atenção que não dá para ter mais transfer ban, dá para ter mais administração errada. Ou vocês tomam tento, ou você, se não, esquece. Vai ser Bayern no Campeonato Alemão. 12 títulos consecutivos. Vai ser o que vai acontecer com o Flamengo. Devorador de taças. Isso aqui é Flamengo. Olha aqui, ó. Ahmad Bin Ali, estádio em Al Rayyan, no Catar, que viu o Flamengo ganhar a sua 5ª taça do ano, o Derby das Américas. E o melhor de tudo, o Flamengo segue vivo no Mundial de Clubes. Sábado tem a decisão contra o Pirâmide da Copa Challenge. Ganhando, final contra o PSG. Tô desconfiado que chegou a hora, hein? Do mundo ser rubro-negro de novo. Flamengo só vai saber. Vamos em frente. Isso é mais legal. Isso aqui é Flamengo! Parabéns, nação. Tamo junto. Quem tá de olho no Paris Saint-Germain? Atenção, torcida do Flamengo, neste vídeo aqui, tá? Porque o PSG, talvez naquele que foi o último jogo mais competitivo antes de embarcar para Doha, no Catar, para o Intercontinental, empatou pela Liga dos Campeões 0-0 aqui neste inferno que é San Mamés, num dos ambientes mais hostis da Liga dos Campeões da Europa. Eu sei que o Flamengo ainda tem, obviamente, uma semifinal para jogar, mas quem não está de olho no concorrente europeu, tá errado. E o Paris Saint-Germain sofreu, especialmente no primeiro tempo, com o Atlético de Bilbao fazendo algumas coisas muito interessantes com o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Uma pressão alta, intensa na saída de bola do PSG, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e sufocando o goleiro Safonov, né, que está substituindo o Chevalier, que é melhor para esse primeiro processo de construção. E com isso o Atlético de Bilbao criou muitas dificuldades e colocou o PSG em um desconforto tremendo. Se o Atlético de Bilbao tivesse mais qualidade, poderia ter feito o seu gol na primeira etapa. O segundo tempo foi todo do Paris Saint-Germain e aí teve que contar com o Unai Simón, goleiro da seleção espanhola, fazendo defesas espetaculares para garantir o empate por 0-0. Mas esse jogo mostra alguns caminhos e mostra também que o Paris Saint-Germain está com vários problemas no departamento médico. O último deles, Marquinhos, saiu com um problema no adutor e muito provavelmente pode perder o Mundial de Clubes, tá? Porque vai fazer exame amanhã e ainda não sabe a gravidade da lesão, mas a sensação é que ele vai parar por alguns dias e isso pode condicionar. Além dele, tem outros desfalques essa equipe do Luiz Henrique, mas que disse com exclusividade para a TNT Esportes Brasil que prefere pegar o Pirâmides do que o Flamengo. Enfim, tá todo mundo de olho nessa possibilidade. Hoy una conversa muy grande en Brasil cuanto a intercontinental, porque en Brasil la temporada ya está hecha, ¿no? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay Pirámides en las semifinales, después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente a un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero el Pirámides, que no lo conozco, pero que seguro igual nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero acompañas algo de Flamengo, ¿has visto la final de la Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado, un muy buen equipo lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador. Prefiro o Pirâmides. Graças, muitas graças. Está aí palavras, portanto, de Luiz Henrique, que prefere o Pirâmides do que o Flamengo. Só a caminhada do Flamengo no Intercontinental, eu de vez em quando vou chamar de Mundial, contra o Cruz Azul. Foi um jogo que teve bons momentos. Acho que no geral o Flamengo, embora com equilíbrio, tenha sido melhor. 2-1 pro rubro-negro num show de quem? De um tal de Arrascaeta. Arrascaeta, que temporada, cara. Eu não achava possível ver a melhor versão do Arrascaeta no Flamengo em 2025. Não achei que ele ia mal, mas melhorar, inacreditável. Parabéns pro Arrascaeta, um ano incrível, vitória importante. Primeiro jogo em Intercontinental, em Mundial. É sempre um parto. E o Cruz Azul tem uma boa equipe. O Flamengo venceu 2-1, 2 gols do Arrascaeta. Primeira zaga deu uma bobeira. Aí o Cruz Azul empata no fim do primeiro tempo. E ali no meio do segundo tempo, já passando da metade, 2-1. Pirâmides no sábado, o que vocês acharam? Começa bem o rubro-negro.
Sempre ele, Georgian de Arrascaeta em Cruz Azul 1, Flamengo 2 pelo Intercontinental. Fez 2 gols, liderou o ranking. Ali a gente vai colando do ranking no jogo, né? Ele liderou gols, finalizações no alvo 2, faltas sofridas 4 e lá embaixo o algoritmo da ESPN 8,38. Isso é uma nota muito alta. Aí ele foi o segundo em chances criadas, ações na área rival, ele foi o terceiro. É impressionante a temporada do Arrascaeta e o jogo de hoje foi fino mais uma vez, André, que foi. Foi. O jogo de hoje foi no padrão decisivo que ele acostumou a torcida do Flamengo a esperar das suas atuações. E isso é uma coisa muito difícil, porque o Arrascaeta é um jogador comparado com si próprio, né? Ele atinge níveis altíssimos desde 2019 jogando pelo Flamengo. Tem a temporada encantadora com o Jorge Jesus e tal. Eu sou uma das pessoas que acham que o ano de 2025 dele, a temporada atual, supera aquela. E claro, ele está anos mais velho, um jogador que ao longo do seu período no Flamengo esteve fora de ação por muito tempo por causa de diversos problemas, algumas coisas que pareciam crônicas e que se afastaram da carreira dele, eu creio, com a manutenção que o departamento médico, o departamento de futebol de maneira geral do Flamengo conseguiu entender para aplicar ao dia a dia do De Arrascaeta, para tê-lo em campo por mais tempo e sempre em condições melhores. Hoje ele é um jogador que atua com muita confiança. Quando você vai para o campo com alguma moléstia, como dizem os... moléstia é uma palavra em português, mas os argentinos, né, aqui na América do Sul utilizam muito, que são aquelas dores que todos têm, mas quando são mais complexas e o jogador entra em campo com medo de lesão, ele, claro, não tem a mesma confiança para jogar, para ir para cima, para buscar um determinado lance individual. E hoje a gente vê o De Arrascaeta absolutamente despreocupado, confortável em campo para exibir o seu futebol. Quem ganha com isso são os seus companheiros de Flamengo, em última análise a torcida, evidentemente, mas o clube que tem um jogador assim à sua disposição para resolver jogos em que as coisas não parecem bem, hoje foi o caso, é um clube de muita sorte. O De Arrascaeta é um jogador distinto, como eu falei agora há pouco. A atuação de hoje com 2 gols mostrou mais uma vez por quê. A reportagem do Senise tinha uma declaração no Felipe Luiz sobre o público, né? Lamentando de fato um público muito pequeno para um jogo bom e, independentemente de um jogo bom ou não, estamos falando de uma competição que merece um tratamento especial e o público pequeno dá uma esvaziada relacionando a questão da quantidade de torcedores no que é o peso desse campeonato. Queria que você falasse sobre o tema. Sim, decepciona e a gente vê, né? Como os envolvidos no jogo, mesmo com tanta coisa para se concentrar, tanta coisa para pensar, tanto problema para resolver, também notam, e não só notam, como sentem a diferença entre jogar com o estádio cheio pulsando, como vimos, por exemplo, em Lima na final da Copa Libertadores, e jogar num estádio com muitos lugares vazios, independentemente de ser a primeira partida de uma competição que vai atingir o seu ápice mais para frente. Espera-se da organização de um evento como esse, um torneio tão especial como esse, reunindo times de diferentes partes do mundo, que o interesse local esteja presente dentro do estádio. Não foi isso que aconteceu, coincidentemente e curiosamente, com o time mais popular da América do Sul, um dos mais populares do mundo, que é o Flamengo. A palavra do Felipe Luiz dizendo: os nossos jogadores estão acostumados a jogar sempre com o estádio cheio, é porque aqui no Brasil, por onde andam, na América do Sul, eventualmente também, a torcida do Flamengo comparece em peso, seja a torcida local, seja a torcida que viaja. No caso da estreia na Copa Intercontinental, não foi o que aconteceu e os rubro-negros notaram a diferença. Pirâmides, no sábado, adversário, a equipe egípcia, muito jovem, né, uma idade de clube, 2008 foi fundado. O que você espera para esse jogo? Assim como o Cruz Azul, não tem futebol para complicar a classificação do Flamengo às semifinais, à final, perdão. Mas, de novo, é uma ocasião na qual os jogadores do Flamengo vão sentir praticamente a totalidade da responsabilidade do jogo. De ser o time que domina,
de ser o time que tem mais iniciativa, de ser o time que cria, que joga, que faz gols e que vence. O Flamengo tem que conseguir canalizar tudo isso para uma atuação que naturalmente faça com que essa superioridade apareça não só no jogo com frequência, mas também no placar. Como é a segunda atuação, eu acho que quebra um pouco esse problema que os jogadores sentiram hoje, em especial no primeiro tempo. O Felipe Luiz falou também sobre adaptação ao gramado e principalmente a bola. O fato da bola ser muito lisa, o gramado ser o que se chama de um gramado rápido, né? Que faz com que o jogo seja disputado numa velocidade maior. Acho também que, por já terem essa experiência, eventualmente farão alguns treinos. Essa parte técnica de adaptação às condições de jogo nesse torneio atrapalhe menos o Flamengo, já seja um time mais acostumado a essas condições. Mas principalmente por não ser a estreia, acho que a questão mental também estará favorável e o Flamengo vai poder fazer uma partida de acordo com o que se espera dele, que é ser melhor e ganhar sem problemas. Sem problemas. Hoje houve problemas. Eu espero que o Flamengo ganhe e passe a final sem problema. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, pega agora o Pirâmides do Egito na semifinal da Copa Intercontinental. Lembrando que o Arrascaeta foi o destaque da partida, marcou 2 gols na vitória do Flamengo, jogou muita bola nessa partida. E agora o Flamengo começa a preparação, foco, né, para a partida contra o Pirâmides. Eu acho que é um adversário mais fácil do que o Cruz Azul do México. E, claro, é uma competição muito rápida, então tudo pode acontecer, mas o Flamengo tem tudo para chegar a mais uma final de Copa Intercontinental. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. E aqui desse lado, ó, tem mais vídeo e informação do Flamengo. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.